Vida Viva que começa agora e nós estamos felizes demais com a sua companhia e sua presença de todas as semanas. Você é a mesma pessoa no mundo real ou no mundo virtual? Você já sofreu algum tipo de prejuízo quando alguém postou alguma coisa que você não queria, não concordava, não ficou muito confortável? Ou você já postou de si mesmo alguma coisa que se arrependeu e depois não deu mais para apagar porque um monte de gente viu, curtiu, descurtiu? Como que é a sua prática com as redes sociais? Para conversar sobre esse assunto que é muito interessante, nós trouxemos a advogada Adriana de Carvalho, que é especialista em responsabilidade civil. Adriana, que prazer receber você aqui no Vida Viva, viu? O prazer é meu. Adriana, você acha que as pessoas estão muito corajosas, estão se expondo demais nas redes sociais? Eu creio que sim, como nós estávamos conversando antes, né? Todos têm direito de ser a mesma pessoa no mundo real e no mundo virtual. Todas as pessoas são protegidas, tanto no mundo real quanto no virtual, pelas mesmas leis, pela Constituição Federal, Código Civil, Código Penal e as leis mais específicas do mundo virtual, que são as leis que foram feitas em 2012, Lei 12.735 e 737, Carolina Dickmann, isso mesmo, e depois em 2014 veio o Marco Civil da Internet com a Lei 12.965. Quer dizer, hoje já está bem regulamentada essa coisa do direito, a gente não tem o direito de postar o que quer, contra quem ou contra outro, porque isso tem penalidade, tem prejuízo. Nós estamos sim muito mais protegidos. Tanto nas redes sociais como para compras, né? Ou não? Sim. Voltando à sua pergunta, né? Que você fez, se as pessoas estão se expondo. Sim, elas estão se expondo. E como eu falava antes da entrevista para você, um adolescente, ele não tem coragem de conversar com uma pessoa estranha no mundo real. Mas no mundo virtual, ele conversa com uma pessoa sem saber quem é, expõe sua vida, se desabafa, diz que está depressivo, alguns falam que pensam em morrer, em se matar, e contam tudo para uma pessoa completamente estranha, ao passo que no mundo real ele não tem coragem de fazer isso. E de que forma isso pode se tornar um perigo? Nós sabemos que existem pessoas más, né, neste mundo, infelizmente, e as pessoas más conectadas, que intentam algo criminoso, elas estão sempre buscando quem está ali à disposição. Diz que a ocasião faz o ladrão, não é? E aí a pessoa fica sempre procurando quem está exposta para conseguir ali ludibriar aquela pessoa, o adolescente, ou o jovem, ou o adulto mesmo que seja. Certo. Sempre parece que alguém de plantão, esperando uma oportunidade para entrar na vida dessa pessoa que está ali completamente vulnerável. Essa palavra descreve bem, né? A gente se expõe de uma forma que a gente não faria no mundo real. E eu assisti uma pessoa fazendo uma analogia sobre essa história do mundo real e virtual. Ela mencionou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, você chega na praça de alimentação de um shopping e começa a tirar o seu celular, o seu cartão do banco. Olha, gente, meu celular é esse número aqui. Olha, gente, essa aqui é a minha foto de quando eu tava de fralda, eu tinha 2 anos e não sei o que lá. E a gente não faz isso no mundo real, mas no mundo virtual a gente tem coragem. Por que você acha que existe essa dualidade, que as pessoas vivem sendo um personagem, podemos dizer assim, no mundo virtual? São diferentes do que elas são no mundo real. As pessoas no mundo virtual, elas têm coragem porque elas não estão vendo a outra pessoa do outro lado do computador, entendeu? Tanto na exposição como na agressão, né? Eu sou muito mais valente em falar o que eu penso, o que eu acho, que fulano fez errado, não devia ser assim, e xinga governo, e xinga o trabalho. Interessante que você citou essa questão do governo e tal, porque você sabia que nós podemos ser responsabilizados por
curtir determinadas publicações que fazem apologia ao racismo, ao homossexualismo, Quaisquer tipo de opressão, de discriminação. discriminação, isso. Exatamente. Então, aí você começa a curtir. Você curte. Você compartilha. Aquelas publicações que têm cunho discriminatório, né? E aí você começa a curtir, recurtir, publicar, compartilhar, a ponto de que você não te passa pela cabeça que você possa estar sendo monitorado. Olha que interessante. E aí você pode ser responsabilizado criminalmente e até civilmente também. A pessoa pode ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra você. Olha só, então você que está nos assistindo, eu sugiro que você tenha mais cuidado, porque não somente quem postou, mas quem curtiu e compartilhou também pode ser responsabilizado, não é isso? Exatamente. Agora me diz uma coisa que eu fiquei curiosa. Então o conteúdo que a gente expõe na internet pode ser considerado como prova em processos judiciais? Sim, eles podem ser considerados. Por exemplo, se postaram alguma fotografia sua, algum comentário a seu respeito que você não gostou e te atingiu e te causou um dano terrível, você pode printar aquela página ou então chamar um funcionário de um cartório e de um tabelião, né, e fazer uma ata notarial. Ele faz um registro daquela página. Olha, naquele dia constava que essa publicação que te ofendeu e tal, e serve sim como prova num processo judicial. Olha que interessante. Agora eu vou te fazer aquela pergunta que eu te fiz em seguida quando a gente estava conversando. Se isso é prova, eu só peço para o provedor retirar do ar aquilo que foi vexatório, que me magoou, que me ofendeu, que me discriminou, ou eu posso pesquisar, procurar o IP de quem postou, porque muitas vezes existe essa coisa de se fazer um perfil falso. Muitas vezes eu não posto como Mariana, eu invento um perfil falso e começo a denegrir a imagem de alguém. Como é que eu consigo descobrir quem é o agente que está envolvido nisso aí? Você tem as duas medidas. A medida de pedir para o provedor tirar aquela postagem que te desagradou daquela página é uma medida administrativa, que ela pode ser feita. Se o provedor não te atender, você tem como notificá-lo também. E se ainda que o provedor tire, mas o dano às vezes ele tem seus frutos, né? Claro. E ele prolifera. Por isso a indenização por danos morais. Exatamente. Aí você fez a ata notarial, ou você printou a página, você notificou o provedor para tirar aquela página. São todas as provas para você ingressar com uma medida judicial, para você buscar a reparação daquele dano. É uma reparação, assim, simbólica, porque às vezes uma fotografia, quando ela foi para a rede social, não tem como... Sai ao vento, né? Não tem como você apagar aquela imagem da mente das pessoas que viram. Quer dizer, é muito... É um dano que permanece, né? Até para você mensurar financeiramente qual seria o valor daquele dano, é muito difícil. No início dos crimes eletrônicos, as indenizações variavam de 200 mil a 800 mil, 1 milhão. Hoje em dia, elas estão variando em valor baixo, relativamente, se formos comparar, né? Entre 10 a 30 mil reais. A indenização depende de quem você ofendeu, é isso? O juiz, no momento de avaliar o quanto, né, ele vai avaliar o seu poder aquisitivo e o poder aquisitivo do ofensor. Também tem diversos parâmetros, assim, a ponto de você também não enriquecer ilicitamente. Lógico, eu vou aproveitar essa oportunidade para ter a minha aposentadoria tranquila. Exatamente, então ele tem que ter, o julgador no momento, ele tem que ter o equilíbrio, né?
Com certeza. E, Ele examina as duas partes. e nesse caso, o provedor ele pode ser corresponsável ou não? Ele pode ser corresponsável. Se ele é notificado a tirar aquela página do ar ou tomar alguma medida que tire aquela postagem e ele não o faz, ele pode ser responsável. Você tinha perguntado antes se eu posso perseguir, se eu posso investigar o IP. Isso. Então, numa medida judicial, se O juiz é que o dá juiz a ordem. pode determinar, eu posso requerer Você como advogada que o requer. juiz oficia, né, o provedor para que forneça os dados De quem postou. o IP da máquina e aí então essa máquina vai ser perseguida. Pode haver até uma busca e apreensão do aparelho, de um laptop, de um Olha que de um interessante. notebook, de um Tablet, o que for, smartphone, um smartphone. tablet, entendeu? Você ficou falando e eu pensei, a gente está falando bastante sobre adolescentes que postam fotos, crianças que a gente tem cuidado e nós vamos mencionar sobre dicas de segurança, mas você também mencionou uma coisa que eu achei interessante. E os idosos? A gente pensa que quem está vulnerável é sempre a ingênua, a adolescente que é ingênuo, que não fala com estranho, nós até falamos isso aqui. Mas e o público de maior idade que acaba ficando viciada na internet? Eles também estão muito, muito mais vulneráveis, porque eles são muito inocentes, eu digo que eles estão tão vulneráveis quanto os adolescentes, né? Muitos idosos postam que estão saindo para uma viagem, né? quando vão, quando voltam, até o horário eles postam. E aí deixando a sua casa totalmente vulnerável. E nós temos pessoas com más intenções de plantão o tempo todo. Você sabe que eu me lembro de uma reportagem que foi feita sobre uma família que postou tanto, mostra o passaporte, estou indo para não sei quem, para não sei aonde, vou ficar, e não sei o que lá, estou aqui, e vai contando, e vai contando. Quando eles chegaram, a casa estava totalmente limpa, esvaziaram a casa, e os assaltantes ainda tiveram a audácia de deixar um bilhete escrito: obrigada pelas informações que você deixou na internet. Sim, eu também conheço de um caso que uma pessoa me contou, um colega próximo, que ele também postou que estava indo para os Estados Unidos e que ia voltar Dia tal, dia não sei tal, o tal. que. Tá. Quando voltou, os mal-intencionados de plantão na porta da casa dele e eles levaram tudo esperaram ele chegar, o que entraram ele junto com havia ele. comprado Ai, que judiação. nos Estados Unidos. Todas as roupas, aparelhos eletrônicos. Quer dizer, pegou o que tinha de velho e o que tinha de novo. Tudo. Você está assistindo ao programa Vida Viva. Nós estamos falando hoje sobre um assunto muito interessante, que é a vulnerabilidade que a gente sofre, que a gente está sujeito quando ingressa nas redes sociais. Não é por isso que você precisa ter medo. Puxa, então não vou ter perfil em nenhuma dessas redes. Pelo contrário, o Vida Viva tem uma página e eu convido você a curtir a página do Vida Viva, a acessar os programas anteriores, a indicar para as pessoas que você conhece sobre os assuntos que a gente fala aqui. E esse mesmo, de repente você tem um filho adolescente e você quer ficar atento sobre as coisas, criança ou adolescente, ou até idoso, como a gente acabou de mencionar. Você quer ficar atento ao que ele posta. É importante que você assista esse programa. Mas eu também quero te fazer uma pausa aqui, te convidar para conhecer a nossa comunidade. Esse programa é mantido pela Comunidade Adventista de São Caetano do Sul. E nós temos um enorme prazer em receber você aqui. Nós estamos aqui aos sábados, a partir das 9 da manhã, aos domingos, a partir das 9 da manhã e às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Se a comunidade de São Caetano é distante para você, você pode entrar nesse site que está aqui abaixo, Encontre uma Igreja, e você vai encontrar uma comunidade semelhante à nossa, porque nós falamos sobre vários assuntos. Você vê, a gente fala até sobre o acesso, o uso ou abuso das redes sociais, mas mais do que saúde, família ou bem-estar, nós desejamos que você conheça Jesus, conheça o nosso Criador, que está muito desejoso de falar com você. Agora, vamos continuar aqui a conversa. Voltando um pouquinho, você havia feito uma pergunta antes sobre a questão da responsabilidade do provedor, certo. A questão de compras. Que legal que você mencionou isso. E é muito importante porque
o provedor, ele tem a responsabilidade de nos levar até um site, um vendedor, com segurança e nos devolver com segurança. Que legal você mencionou isso. Eu vou até citar uma experiência pessoal. Uma vez, uma filha, a minha filha mais nova queria o iPhone 5C, porque tinha aquelas cores diferentes e tal. E aí eu falei, não, ainda não vou comprar, ainda tá muito caro. Muito caro, espera um pouquinho. E aí ela foi pesquisando, até que encontrou um site que tinha um preço assim, bem razoável, vantajoso. E aí eu falei, tá bom. Ela me mandou o link e quando eu clicava naquele link, ele me levava para uma loja. Uma loja, não vou dizer aqui o nome, mas era uma loja muito conhecida. Só que quando eu clicava, então, no aparelho... Vou seguir a compra, para seguir a compra, aconteceu algo que me chamou a atenção, que me reportava a uma outra página, que já não parecia mais a loja que eu estava, o site da loja que eu achava que estava. Segura e confiável. E aí, então, eu tomei o cuidado de ligar para aquela loja, de telefonar. E eu falei, escuta, olha, eu estou num link assim, eu estou tentando efetuar a compra de um celular, de um iPhone 5C, e esse link se reporta à loja de vocês, só que quando eu vou quando eu vou processar o final já da compra, para dar os meus dados, que é a parte mais importante, né, dar os dados do cartão de crédito. Então, ela me reporta para uma outra página, mas assim, é muito sutil, muito rápido, as cores se confundem, e aí eu liguei e a pessoa que me atendeu da loja falou assim, não compre porque nós já estamos detectando que alguém está agindo de má fé. Olha que interessante. Porque existe algum cracker, porque existe uma diferença de hacker e cracker, né? E qual que é essa diferença? O hacker, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? O hacker, ele invade para detectar algum problema no sistema. Tá. Não com intenção maligna, tá? O cracker, não. Ele invade buscando, por exemplo, ele invade o sistema bancário, buscando entrar na sua conta corrente e usar os seus dados. Usar os seus dados, o seu dinheiro. Doutora, muito interessante esse ponto que você mencionou. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Dados assim sobre o trabalho, desabafos que a gente posta, meu chefe hoje me atordoou, essas coisas, detesto minha empresa, podem ser causa de demissão por justa causa? Dependendo, podem. Ele pode desabafar que hoje não foi um dia muito bom no trabalho, ok, não tem problema algum. Mas se ele começa a fazer referências à seção do trabalho dele, à empresa, ao chefe, eu conheço uma administradora que demitiu o funcionário porque ele começou a postar desabafos assim, só não dizia o nome dela, mas fazia todas as referências e a comparava com personagens horríveis, né, de desenhos animados e assim trazendo uma falta até de confiança e uma insegurança no relacionamento deles. A empresa é considerada como uma pessoa, então, que Sim, pode ser agredida? Pode. A empresa, ela pode sofrer danos morais. Eu mesma já ingressei com uma ação de indenização por danos morais para uma empresa. Partindo da empresa em relação ao funcionário, é isso? Não em relação ao funcionário, em relação a outra empresa, né? Entendi. Mas a empresa poderia ser. Por que não? O funcionário pode denegrir a imagem da empresa, de repente, no mercado.
Doutora, depois de tudo que a gente conversou, talvez a pessoa que nos assiste está meio apavorado, não vai mais querer ter perfil em nenhuma rede social, não vai mais querer fazer compra pela internet, está apavorado. Então eu te peço, dá algumas dicas de como a gente pode usar as redes sociais, a internet de maneira mais segura. Talvez não seja o caso de não ter perfis e etc, ser avesso à internet, porque realmente é benéfica. Claro, a gente nem precisa esmiuçar todas as vantagens que a rede nos causa, mas deixa para quem está nos assistindo algumas dicas de como usar a internet, as redes sociais, as compras de maneira segura. Olha, as redes sociais também nos causaram um avanço, um bem, né? Eu mesma encontrei já muitos parentes que eu não tenho oportunidade de encontrar pessoalmente e conhecer outros, não é? Mas a gente deve tomar um cuidado, por exemplo, no Facebook, quem a gente aceita como amigo, de realmente restringir a visualização das fotografias para aquelas pessoas que são realmente suas amigas, seus parentes. E no que diz respeito a compras, sempre tomar um cuidado. Se aquele link está te levando e ele ainda pertence àquela loja que você confia, mesmo assim não custa dar um telefonema antes de concluir a compra, entendeu? Todos esses cuidados. E também pesquisar, mesmo na internet, quantas pessoas... aqueles comentários, né? Sim, tem aquele site de reclamações, de repente... Sim, outro detalhe super importante que as pessoas às vezes não têm acesso, quantas ações aquela empresa está sofrendo. Você pode ingressar, você pode entrar no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é www.tjsp.jus.br, e ali você pode pesquisar pelo nome da parte, ações que aquela loja tem sofrido, entendeu? Tem muitos cuidados que você pode prestar. Então, quer dizer, é possível usar as redes de maneira segura, não é? Sim, Doutora Adriana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por dividir sua experiência conosco. Queremos recebê-la mais vezes, viu? Eu que agradeço, para mim é um prazer também. E com certeza voltarei mais vezes, porque o assunto é muito... É vasto, amplo, né? Agora quero falar um pouquinho com você. Enquanto a gente conversava, eu me lembrei de um texto que está em Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos e nem cobice os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Quer dizer, você não pode ser duas pessoas. Você é aquilo que você imagina na sua alma. Que você possa viver de maneira coerente entre aquilo que você vive na sua vida real e na sua vida virtual. É isso que nós do Vida Viva e o Senhor Jesus deseja para você. Fique agora com uma mensagem espiritual. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, espero que vocês estejam bem. No episódio passado nós falamos da grande verdade a respeito da morte de Jesus Cristo e quais os benefícios que a morte de Jesus Cristo nos trouxe. E como eu havia prometido, hoje nós estaremos falando mais um benefício a respeito da morte de Jesus Cristo. E qual é este benefício? Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 9, o versículo 14, e veja o que diz as Santas Escrituras. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, diz as Santas Escrituras. O que a palavra de Deus está nos dizendo? O que as Santas Escrituras está nos ensinando nesse texto maravilhoso que fala a respeito da morte do nosso Salvador, a morte de Jesus Cristo? A palavra de Deus está nos ensinando que através da morte de Jesus Cristo, as pessoas são purificadas e santificadas. Através da morte, nós temos a consciência da purificação na nossa vida. Eu me torno uma nova criatura, me torno um novo homem,
você se torna uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova família surge através da morte de Jesus Cristo. E por que surge esta família, esta nova família, através da morte de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele é o nosso mediador. Veja o que diz o versículo 15 do mesmo capítulo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados, diz a palavra de Deus. A Bíblia está nos ensinando que ele é o nosso mediador, é através dele que somos purificados. Ninguém consegue ser purificado por si só, ninguém consegue ser uma nova criatura por si só. Em Cristo Jesus nós temos vida, e vida em abundância. Sem Jesus Cristo nós estamos mortos espiritualmente. Observe o que diz Romanos capítulo 5, o versículo 12. As Santas Escrituras nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que a Bíblia está nos dizendo? Que todos nós conhecemos a morte espiritual. A palavra original no grego aqui não é porque, no final do texto bíblico, mas por isso todos pecaram, por isso que todos conhecem a morte, porque sem Jesus Cristo eu estou morto espiritualmente, mas com Cristo eu tenho vida. Querido, ter vida com Cristo significa aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal. Ter vida significa ser purificado por este Deus maravilhoso. Alguém pode dizer o seguinte: eu não entreguei a minha vida ao Senhor ainda, porque eu não consegui mudar a minha vida, ainda não consegui ser uma pessoa diferente. Eu quero dizer a você neste momento que está nos assistindo, que se você pensa desta forma, você precisa mudar esta concepção da sua vida. Por si só, você não conseguirá ser uma pessoa diferente. Você só conseguirá ser uma pessoa diferente através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário. Se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, através do poder de Jesus, através desta atuação dele na sua vida, na vida da sua família, não tenha dúvida, querido, não tenha dúvida, querida, você será uma pessoa diferente, você entenderá a graça e o poder de Deus na sua vida. Você terá uma consciência clara do que Deus pode fazer por você. E por que isso? Se você abrir a palavra de Deus e abra a sua palavra e a Bíblia, lá em São João capítulo 3, o verso 16, e veja o que diz as Santas Escrituras nesse texto bíblico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? A Bíblia está nos ensinando que vida eterna está ligado à morte de Cristo, em crer em Jesus Cristo. A Bíblia está nos dizendo que não ter vida eterna é ter morte. Não somente esta morte espiritual por não ter aceito Jesus, mas ter a morte eterna. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que quando eu creio em Jesus Cristo, neste Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário, eu consigo galgar esta mudança na minha vida. Eu me torno uma nova criatura. Por isso, eu conclamo você que está nos assistindo aí, entregue a sua vida a Jesus. Conheça este Jesus perfeitamente e você será uma nova pessoa. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja contigo, é o nosso desejo e a nossa oração.